Queridos, voltamos para a segunda parte da nossa aula sobre nova ordem mundial. Vocês perceberam que o título do slide tem um prefixo "des" antes de ordem? Então, alguns estudiosos falam que o fim da Guerra Fria marcou o início de uma desordem na geopolítica mundial, já que, como foi dito anteriormente, não há uma ordem única e bem delimitada. Ela vai variar de acordo com o critério analisado. Existe até uma teoria mais recente que fala de uma ordem apolar, ou seja, sem um polo de poder que se estabeleça de maneira robusta e única diante das novas questões e adversidades que são impostas pelo mundo globalizado. Porém, nessa parte da aula, nós vamos trabalhar com a perspectiva econômica pós-Guerra Fria, que considera a existência de uma ordem geopolítica multipolar. A teoria da multipolaridade defende que a nova ordem mundial ascende trazendo uma tríade de poder capitalista, que se divide entre Estados Unidos, União Europeia, liderada pela Alemanha, e Ásia, liderada pelo Japão, a princípio, depois da Guerra Fria, e posteriormente pela China. Por incrível que pareça, essa multipolaridade econômica foi gestada pelo governo dos Estados Unidos ao longo da Guerra Fria, já que ao final da Segunda Guerra Mundial, Alemanha e Japão, que faziam parte de um grupo perdedor da guerra, o Eixo, estavam completamente devastados e destruídos. Dessa forma, eles contaram com dois planos de ajuda econômica propostos pelos Estados Unidos, o Plano Marshall para a Alemanha e o Plano Colombo para o Japão, que os ajudaram a se reconstruir e reerguer economicamente no pós-guerra. Uma das condições impostas pelos Estados Unidos era que esses países não poderiam investir em indústria bélica para receberem a ajuda financeira, o que os obrigaria a estarem inseridos no guarda-chuva de proteção militar norte-americano, ao mesmo tempo em que asseguraria a hegemonia militar estadunidense dentro do bloco e a manutenção desses países na zona de influência capitalista. O que não estava nos planos dos Estados Unidos era que eles estariam gestando, nutrindo duas potências mundiais com economias fortíssimas que acabariam despontando como suas concorrentes econômicas ao final da Guerra Fria. Uma característica importante desse mundo multipolar é a proliferação de blocos econômicos e acordos bilaterais. O espelho da União Europeia, que se consolidou em 1991, refletiu em vários países do mundo, que começaram a estreitar diversos laços econômicos com países variados, com o intuito de reduzir a dependência das grandes economias centrais e ampliarem suas parcerias comerciais, principalmente regionais e locais. Assim, a tendência foi a proliferação dos global traders, ou seja, países que teriam amplas parcerias econômicas espalhadas por todo o mundo. Portanto, claramente, os blocos econômicos vão influenciar nas relações geopolíticas, que vão passar a ser mais complexas. Usamos, assim, mais uma vez o exemplo da Alemanha, que além de ter consolidado uma forte economia, também passou a ser líder da União Europeia, maior bloco econômico do mundo, aumentando assim seu prestígio e poder de barganha internacional. Com a entrada dos anos 2000 e a crise da bolha imobiliária norte-americana, ou crise do subprime, em 2008, houve um enfraquecimento da economia dos Estados Unidos, fato que gerou mudanças políticas e econômicas significativas no cenário mundial. Por outro lado, uma economia começa a despontar e apresentar uma taxa de crescimento de 10% ao ano aproximadamente, a China, que se tornou a terceira economia mundial em 2008. Assim, a multipolaridade começa a se estender aos países que até então eram semi-periferia do sistema capitalista. Um exemplo disso são os BRICS, termo cunhado em 2003 por um economista americano, o Jim O'Neill, do banco Goldman Sachs, que se referia aos países que estariam no centro da economia mundial em 2050. Esses países eram Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que foi a última a entrar no grupo. No entanto, desde 2003, a economia mundial sofreu muitas transformações. E alguns economistas dizem que esse cenário econômico desenhado para os BRICS já é bastante discutível.
Vale ressaltar que o aumento na complexidade das relações econômicas só foi possível graças ao fortalecimento do processo de globalização, que passou a se intensificar a partir da terceira revolução técnico-científica e informacional, na década de 70, ainda durante a Guerra Fria, graças a um grande avanço tecnológico. Isso porque houve o desenvolvimento dos sistemas de transporte e telecomunicações, que aumentaram sua velocidade, reduzindo seus custos e permitindo a ampliação dos fluxos de pessoas, bens, capitais e informações em escala mundial. Então é isso, galerinha. Fechamos aqui a segunda parte da nossa aula sobre nova ordem mundial. Um beijo!